Muito bem, meu amigo, minha amiga, prosseguindo com o nosso estudo em relação ao benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, vamos falar agora sobre, volta para a tela, olha só, a avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade. Então vejam, né? Além desta renda mensal que mencionamos, existem aí outros requisitos, né? Outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e vulnerabilidade que podem aí também dar ensejo ao recebimento deste benefício. Vamos lá, vamos entender. Vamos falar sobre miserabilidade e vulnerabilidade. Olha só. Para a concessão do benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, poderão ser utilizados, né, além do critério de renda familiar mensal per capita, poderão ser utilizados, nos termos da lei, outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. Isso está na lei, a lei traz isso. No entanto, esses outros elementos serão trazidos por quem? Olha, pelo regulamento. A lei delega ao regulamento, né, a definição de outros elementos probatórios da miserabilidade do grupo familiar e da vulnerabilidade também, tá bom? Então vem comigo. O que nós temos? Nós temos então, portanto, a Lei Orgânica da Assistência Social delegou, né, ao regulamento do benefício, né, ao decreto que regulamenta o benefício, a definição de, além daquele critério que já está definido na própria lei, que tenha assim definição de outros elementos, né? Outros elementos probatórios de condição de miserabilidade e de condição de vulnerabilidade. A miserabilidade da família ou a sua vulnerabilidade, nos termos de regulamento. Então não é a lei que vai definir. A lei disse que o regulamento é que pode trazer novas situações de como se provar miserabilidade e vulnerabilidade, além do critério objetivo que nós já sabemos, que é renda mensal familiar menor per capita, menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Além do critério objetivo trazido pela lei, outros critérios para comprovar essa situação de miserabilidade e vulnerabilidade poderão ser trazidas pelo regulamento. Fechou? Volta para a tela. Olha só, vamos falar agora da ampliação deste limite, pessoal. Existe uma possibilidade de se ampliar o limite que é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. É possível a ampliação deste limite da renda mensal familiar per capita. Como é que se pode ampliar esse limite? Também a lei delegou ao regulamento. Veja. O regulamento, vamos destacar bem aqui, também poderá ampliar. Ampliar o quê? O limite de renda mensal familiar per capita, que atualmente, o normal trazido pela lei, é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então ele pode ampliar deste valor atual, que é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo trazido pela lei, o regulamento pode alterar para até meio salário mínimo. Okay? Então, ao invés de ser o limite igual ou inferior a 25% do salário mínimo, pode ser até 50% do salário mínimo. Ok? Observados, claro, mas não é qualquer critério. Tem que observar o que está disposto no próximo slide, pessoal. Vamos ver no próximo slide o que deve se observar para que se possa ampliar este limite. Mas o importante é que existe essa possibilidade, tá bom? A Lei Orgânica da Assistência Social, né? Ele trouxe, portanto, a possibilidade de que o limite da renda familiar mensal per capita seja ampliada, né? O seu limite atual de 1/4 do salário mínimo pode passar, então, a 50%, a metade de um salário mínimo, desde que se observe o que vamos ver a seguir. Vamos lá? Bora comigo! Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, ó. Na avaliação de outros elementos probatórios, então nós estamos falando de
aumentar aquela renda, aquele limite de 1/4 do salário mínimo para meio. Então, primeiro a gente tem que avaliar o quê? Os outros elementos probatórios que o regulamento vai nos trazer para poder indicar critérios, aí, condições de miserabilidade e de vulnerabilidade, tá bom? Então, na avaliação desses outros critérios de miserabilidade e vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos, né? Deve ser, é uma ordem, ó, não é que poderão ser, serão. É obrigatório considerar os seguintes aspectos para ampliar aquele critério de aferição que vai de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. Quais são os critérios obrigatórios de se observar? Primeiro, para a pessoa com deficiência, deve-se observar o grau de deficiência, ou seja, um grau de deficiência maior, permitindo, portanto, uma ampliação do critério de aferição da renda. Um grau de deficiência menor, portanto, um menor grau de critério de aferição da renda. Então, a pessoa com deficiência tem que obedecer o critério de aferição deve ser pelo grau da deficiência. No caso da pessoa idosa, né, a pessoa deve se avaliar a sua dependência em relação a terceiros, tá? Se ele depende ou não de terceiras pessoas para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Então, este primeiro item, ele vale apenas para a pessoa com deficiência. Esse segundo item vale apenas para pessoas idosas. E o terceiro item que eu vou trazer agora vale para ambos, tá? Que é o seguinte: nessa avaliação de aumento, de ampliação do critério da aferição da renda, renda familiar mensal per capita, saindo de 1/4 do salário mínimo como limite e indo para meio salário mínimo como novo limite, para que se possa fazer isso, né, via regulamento, deve-se avaliar também o comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente. Não o que eles gastam com qualquer coisa, mas o que eles gastam exclusivamente com médico, tratamento de saúde. Eu vou ticar que é mais fácil, ó. Médico, tratamento de saúde, fraldas, alimentos especiais, medicamentos do idoso ou medicamentos das pessoas com deficiência que não sejam disponibilizados gratuitamente pelo SUS. Se for disponibilizado, não entram nesse critério, né? Ou com serviços não prestados pelo SUS, né? Pelo Sistema Único de Assistência Social, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Este terceiro item vale para ambos. Então vamos entender aqui o que está dito nesse slide. Olha só. O que a gente já aprendeu? Nós já aprendemos que o critério objetivo para se ter o BPC-LOAS é que a renda familiar mensal per capita, ou seja, por cada uma das pessoas que convivem naquela unidade familiar, tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Beleza. Essa é a regra geral. Mas nós vimos também que esse limite, que é 25% do salário mínimo no máximo de renda mensal per capita, pode ser aumentado para meio salário mínimo, né? E para que isso ocorra, para que essa ampliação ocorra, também deve ocorrer via regulamento. Mas para que o regulamento preveja esta ampliação, né, do limite da renda mensal familiar per capita, indo de 1/4 e podendo chegar até metade do salário mínimo, ele deve observar, no caso da pessoa com deficiência, o grau de deficiência. No caso da pessoa idosa, o regulamento deve ponderar, considerar se essa pessoa idosa precisa ou não da ajuda de outras pessoas, de terceiros, para atividades básicas da sua vida diária. E tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência, deve-se avaliar também quais são as despesas que o grupo familiar tem com médicos, com tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais, medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não fornecidas pelo SUS, né? Serviços não prestados pelo SUS, comprovadamente necessárias para a saúde e para a vida dessas pessoas. Então, considerando essas variáveis que nós vimos aqui, aí sim, com base nelas e justificando-se nelas, é que o regulamento pode prever um aumento daquele limite, que hoje, pela lei, é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, né? Podendo-se ampliar esse valor para até meio salário mínimo, no máximo até meio salário mínimo por pessoa que compõe aquela família, né? Per capita, portanto. Mas
para que se possa fazer esse aumento, repito, deve-se considerar para a pessoa com deficiência o grau da deficiência, para a pessoa idosa, se precisa ou não de pessoas ajudando esse idoso, essa idosa nas suas atividades básicas do dia a dia, e as despesas que o núcleo familiar tem com os itens que nós acabamos de ver. Tudo isso pode justificar, sim, o aumento desse limite de 1/4 do salário mínimo, que é 25% do salário mínimo, para até 50% do salário mínimo por pessoa da família. E ainda assim, tendo direito ao BPC-Loas. Fechou? Volta para a tela. Muito bem. Isto posto, pessoal. Isto posto. Vamos seguir aqui. O valor que eu mencionei no slide anterior, que trata do comprometimento do orçamento do núcleo familiar, nós vimos, né? Esse comprometimento do núcleo familiar está aqui, ó. Deixa eu marcar em vermelho aqui. Esse comprometimento do núcleo familiar com as despesas que eu tiquei aqui, vamos para o próximo slide, né? Com os gastos mencionados, ele será definido, né, este valor, a partir de qual valor é considerado um valor elevado, né? Quanto deve ser considerado para que se possa ou não considerar esse valor aí como um comprometimento do orçamento. O que se considera comprometimento do orçamento do núcleo familiar? Quem vai decidir isso é um ato conjunto, que envolve o Ministério da Cidadania, a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, né? Agora, o Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência não está mais vinculada ao Ministério da Economia, mas sim ao Ministério de Previdência e Trabalho, ao Ministério do Trabalho e Previdência, e também um ato conjunto do INSS. Então são 3 aqui, ó. É um ato conjunto 1 do Ministério da Cidadania, 2 da Secretaria da Previdência, 3 do INSS. Ok? A partir de que valor? Baseado em que valor? A partir dos valores médios dos gastos realizados pelas famílias, exclusivamente com essas finalidades, né, que nós mencionamos no slide anterior. Sendo que, além desta aferição, digamos assim, é facultado ao interessado comprovar. Então, ao invés de se considerar aí com base na média, a família ela pode comprovar, o interessado pode comprovar, né, os seus gastos, conforme critérios definidos em regulamento, né, que os seus gastos ultrapassaram efetivamente aqueles valores médios. Então vejam aqui, ó. Nós vimos então, pessoal, que dentre os critérios que são exigidos aí para que o regulamento traga o aumento daquele limite da renda familiar mensal per capita de 1/4 do salário mínimo para até meio salário mínimo, dentre outros requisitos, vimos que deve se comprovar aí, né, um gasto comprovadamente acima da média com despesas exclusivamente vimos ali, né, saúde, vimos em compra de remédio, compra de fraldas, compras relacionadas aí às questões necessárias à saúde e à vida daquele idoso, daquela pessoa com deficiência. Pois bem, para que nós saibamos a partir de qual valor considera-se um comprometimento da renda familiar, isso será definido por um ato conjunto de 3 órgãos. Um ato conjunto do Ministério da Cidadania, né, que cuida da parte assistencial, da Secretaria de Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Previdência, que cuida da parte previdenciária, e também do próprio INSS, que é o operador da parada toda. Então, um ato conjunto desses 3 órgãos vai fazer com que, então, se determine aí qual é a média a ser considerada como um valor a partir do qual houve aí um valor excessivamente oneroso para a família. E cabe ao interessado da família, ao idoso, à pessoa com deficiência, comprovar que os seus gastos reais ocorridos no mês são superiores àquela média estabelecida neste ato conjunto. Tá bom? Então os 3 órgãos vão se juntar, né? O próprio Ministério da Cidadania, o INSS e a Secretaria da Previdência vão se juntar e estabelecer qual é o valor médio, né, do considerado aí para fins de comprometimento do orçamento familiar. E aí a própria família interessada vai comprovar facultativamente, ou seja, se quiser, que gastou mais do que aquele limite. Para quê? Para que possa então cumprir os requisitos, né, que o regulamento traga, para que a renda mensal familiar per capita possa partir de 1/4 do salário mínimo e subir até, no máximo,
meio salário mínimo por pessoa, desde que também previsto no regulamento. O regulamento tem que prever tudo isso, né? Uma vez que o regulamento preveja essa possibilidade de ampliação, tem que prever também quais são as condições, os critérios, para que tudo possa ser implementado. Fechou? Mais uma informação para vocês importante sobre o benefício de prestação continuada. Vem comigo. Olha só. Esta ampliação do critério de aferição, que nós estamos falando aqui, né? Aferição de quê? Da renda familiar mensal per capita. Por que a ampliação? Porque está indo, podendo ser ampliada de 1/4 do salário mínimo para até meio salário mínimo. Pois bem, né? Ele ocorrerá em forma de escalas graduais. Escalas graduais. O que significa escalas graduais? Vem para mim. Significa que o limite não vai sair de 1/4 e pular automaticamente para meio salário mínimo. Ainda que o regulamento preveja esta possibilidade de se aumentar de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo a renda familiar mensal per capita para o recebimento desse benefício, né, como critério de miserabilidade para recebimento desse benefício, ainda assim não deve o regulamento trazer um pulo de 1/4 pular para meio salário mínimo, não. Deve ser escalonado, de acordo com a situação daquele idoso ou de acordo com a situação daquela pessoa com deficiência, deve ir gradativamente aumentando este limite até o máximo de de meio salário mínimo, tá certo? Então vejam, o meio salário mínimo, ele é o limite, é o máximo que pode vir ao regulamento ampliar este valor. Ele pode ampliar de 1/4 do salário mínimo que já está na lei para no máximo meio salário mínimo. Mas para que o faça, deverá fazê-lo nos termos que nós já mencionamos e de forma escalonada. Repito, deve prever em quais circunstâncias o idoso ou a pessoa com deficiência vão aumentando este limite da renda mensal familiar per capita até o máximo de meio salário mínimo. Portanto, meio salário mínimo é o máximo que se pode chegar. Não quer dizer que todos chegarão a este valor. Fechou? Apenas os que cumprirem o requisito máximo ali. Por exemplo, o deficiente com o maior grau de deficiência, ele pode chegar no máximo. Agora, um deficiente com um grau não tão grave, moderado, aí ele talvez não vá ter direito ao mesmo benefício, ao mesmo critério de um outro que tenha uma deficiência máxima. Então vejam, a própria lei diz, devem ser feitos em forma de escalas graduais, né? Então, 1/5, 1/4, aí pode ter, por exemplo, 25% do salário mínimo. Aí depois pode ter 30% do salário mínimo, 35%, 40%, 45%, até chegar ao máximo de 50% do salário mínimo como critério de renda mensal per capita, que considera-se o critério de miserabilidade para fins de recebimento do BPC-Loas. Tá claro, pessoal? Mamão com açúcar, melzinho na chupeta, tá muito fácil de entender, então bora para frente. Seguindo. Aplicam-se às pessoas com deficiência, agora vamos falar da pessoa com deficiência aqui, ó. Os elementos constantes nos itens 1 e 3 do slide anterior. E a pessoa idosa, os itens 2 e 3. Ou seja, volta aqui. Tá aqui, ó. Na verdade, esse slide aqui, ó. Item 1, pessoa com deficiência. Item 2, idoso. Item 3, idoso e pessoa com deficiência. Então vejam, o grau de deficiência só vale para a pessoa com deficiência. A dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas vale apenas para a pessoa idosa. Já esse comprometimento do núcleo familiar vale para ambas, tá bom? Então vindo aqui, ó, o item 1 vale só para a pessoa com deficiência, que fala sobre o grau de deficiência, e o 3 fala sobre o comprometimento do orçamento familiar. No caso da pessoa idosa, o item 2 fala sobre a necessidade ali da ajuda de terceiras pessoas para ali as atividades básicas da sua vida e também o comprometimento do seu orçamento familiar. Gravem isso para a prova, pessoal, gravem, tá bom? A pessoa com deficiência, o item 1 e 3 que nós relacionamos há pouco. Então, pessoa com deficiência, né? Os critérios para ampliar este limite de 1/4 do salário mínimo até meio salário mínimo. Grau de deficiência e comprometimento do orçamento do núcleo familiar. Idoso. A necessidade dessa pessoa idosa de ser aí auxiliada por terceiros para as atividades básicas da sua vida e também avaliada, aí, no caso da pessoa idosa, também o comprometimento
do seu orçamento do núcleo familiar. Fechou? Vamos seguir. E para fechar esse módulo, pessoal, eu trago para vocês aqui, olha só. O grau da deficiência, né? Nós sabemos que um dos critérios ali é o grau da deficiência, para que nós possamos aumentar o limite da renda mensal per capita da pessoa com deficiência. E como é que ele será aferido, essa deficiência? Ele será aferido por um instrumento de avaliação biopsicossocial, pessoal. Então, como é que vai avaliar o grau de deficiência? Por meio de um instrumento de avaliação biopsicossocial, né? E onde é que está isso? Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. No entanto, enquanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência não estiver regulamentado em relação a esse instrumento de avaliação biopsicossocial, né? Então, enquanto não estiver regulamentado, como eu disse, o instrumento de avaliação biopsicossocial lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada da assistência social, BPC-LOAS, à pessoa com deficiência, ficará sujeita a duas avaliações aqui. A avaliação médica, como nós já vimos, viu? E a avaliação social, que é realizada respectivamente. Portanto, a avaliação médica é realizada por quem? Pela Perícia Médica Federal. E a avaliação social? Pelo Serviço Social do INSS. Claro que com a utilização dos instrumentos desenvolvidos para este fim. Quem faz a avaliação médica? A Perícia Médica Federal. E a avaliação social? O Serviço Social do INSS. Tá bom? Agora, quando já houver instrumentos de avaliação biopsicossocial lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência já tiver regulamentado este instrumento biopsicossocial para a avaliação do grau de deficiência, é ele que será utilizado. Mas enquanto não houver esse regulamento aí, não houver sido feita a regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, em relação a esta avaliação biopsicossocial, o que se fará é uma avaliação médica e uma avaliação social. Quem faz a avaliação médica? Os médicos peritos da Perícia Médica Federal. E quem faz a avaliação social? São os assistentes sociais do INSS. Fechou, pessoal? Bom, com isso nós finalizamos mais um módulo deste curso avançado e aprofundado sobre a Lei Orgânica da Assistência Social e de sua regulamentação. E no próximo módulo vamos continuar com mais informações valiosas para a sua prova. Então nos encontramos já no próximo módulo. Até já! Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Especificamente, estamos estudando o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. E neste módulo falaremos aí sobre o rendimento do estágio supervisionado e o contrato de aprendizagem. Será que eles tiram o direito ao benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, ou não? Isso é uma das perguntas mais recorrentes em prova. Por isso, eu trago para vocês aqui de forma diagramada e detalhada este assunto. Simples, mas cheio de pegadinha que pode cair na sua prova. Vamos para a tela, vem comigo. Bem, pessoal, então vamos saber aqui o seguinte. Vamos estudar agora se os rendimentos do estágio supervisionado e do contrato de aprendizagem, se eles são ou não computados, primeiramente, para fins de cálculo da renda mensal familiar per capita. Vamos lá? Vejam. Memorizem isso, pessoal. A prova cobra isso de monte, né? Isso aqui despenca em prova. Então, memorizem. Os rendimentos decorrentes de... Eu vou inverter aqui. Vou colocar aqui em cima em vermelho, os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado, ou seja, o rendimento do estagiário, né, que é a sua bolsa, né, auxílio ali de complementação educacional. E o contrato de aprendizagem, aquele
do aprendiz, né? Eles, atenção, não são computados, cuidado, ó, não são computados para fins de cálculo da renda mensal familiar per capita. Veja. Então vamos imaginar que dentro do núcleo familiar tem uma pessoa lá que está fazendo um estágio e ganha R$3.000 por mês naquele estágio. E tem uma outra pessoa que trabalha a qualidade de aprendiz, né? E este aprendiz ganha R$1.200, né, R$1.300 por mês. Então, olha só, pessoal, o que a gente tem aqui então? Nós temos R$3.000 recebidos aí por um estagiário do seu núcleo familiar e mais R$1.300 recebidos por um aprendiz do seu núcleo familiar. Isto vai inviabilizar o seu recebimento como idoso ou pessoa com deficiência ao BPC-LOAS? Não. Por quê? Porque o valor deste estágio supervisionado, na verdade é a bolsa do estágio, né? O rendimento decorrente desse estágio supervisionado, ou seja, aquela bolsa de complementação educacional decorrente do estágio, bem como a remuneração que se recebe na qualidade de aprendiz, estes valores, ainda que sejam dinheiros ali, valores, recursos disponíveis para o núcleo familiar, eles não entrarão naquela conta para que nós calculemos a renda mensal, né? A renda familiar mensal per capita, portanto, não entrarão naquela conta onde soma-se toda a remuneração dos membros do núcleo familiar, né? A remuneração de todos os membros da família, que nós já aprendemos, desde que vivam sob o mesmo teto, naquelas condições que já falamos, aqueles membros da família já estudados, desde que vivam no mesmo teto, somando-se a remuneração de todos eles e dividindo pelo número de integrantes da família, tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Essa é a regra geral, né? Menor ou igual a 1/4 do salário mínimo para que se possa ter direito ao BPC-LOAS. Pois bem, se dentro desse cálculo tiver também dentro da renda familiar, repito, a remuneração decorrente do estágio supervisionado e do contrato de aprendizagem, esses dois não entram, repito, não entram no cálculo da renda familiar mensal per capita. Fechou? Vamos seguir. Muito bem. Vamos falar agora de outras exclusões da renda mensal bruta familiar. Além, claro, já vimos, né, que o do estágio e o do aprendiz não entram. Mas vamos ver agora outras exclusões mensais da receita bruta mensal familiar para fins de cálculo da renda per capita da família. Vamos lá. Não serão computados como renda bruta mensal familiar. Grave isso. Não serão computados como renda mensal bruta familiar. Ou seja, mesmo que algum ou alguns membros da família receba algum ou alguns dos itens que vamos mencionar agora, isto não vai ser somado para se fazer o cálculo da renda mensal bruta familiar per capita. Volta para a tela. Seguindo, olha só. Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Bom, todo e qualquer benefício ou auxílio assistencial que seja eventual e temporário não são computados como renda mensal bruta familiar, portanto não entrarão naquele cálculo de renda mensal bruta familiar per capita menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Não entra. Segundo, valores oriundos de quê? De programas sociais de transferência de renda. Esses programas sociais de transferência de renda, né, para a população de baixa renda, também não são computados. Não são computados, tá certo? Bolsas do estágio supervisionado. Isso nós já vimos no slide anterior. Vimos que bolsas do estágio supervisionado não entra como renda mensal bruta familiar. Além disso, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica. Ora, quaisquer valores que se receba a título de pensão especial de natureza indenizatória, tá? E benefícios de assistência médica também não são computados como renda mensal bruta familiar.
Temos mais dois casos. Rendas de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em ato conjunto do Ministério da Cidadania e do INSS. Pois bem, rendas de natureza eventual não vão entrar, não serão computados como renda mensal bruta familiar, e também rendas sazonais, que se recebe apenas por algum período de tempo, também não entram, né? Tendo que ser aí regulamentadas por ato do Ministério da Cidadania, junto com o INSS. E por fim, como já vimos também no slide anterior, né, os rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Então, além daqueles que a gente já tinha visto, nós já tínhamos visto esse aqui, ó, contrato de aprendizagem. Deixa eu fazer diferente. Nós já tínhamos visto aqui, ó, contrato de aprendizagem não entra, não é computado. E tínhamos visto que os rendimentos decorrentes do contrato de aprendizagem, ó, estágio e aprendizagem, não eram computados. E agora vimos que benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária também não entram. Valores oriundos de programas de transferência de renda não entram também. Pensão especial de natureza indenizatória não entra. Benefício de assistência médica não entra. E as rendas eventuais e sazonais, né, devidamente regulamentadas, também não entram. Tem que memorizar essa listinha, pessoal, porque vai cair na prova e você vai falar, ora, não entra, né? Estágio supervisionado, não entra. A remuneração decorrente do contrato de aprendizagem não entra. Aqueles benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual, temporária, vimos que não entra. Os valores oriundos de programa de transferência de renda, né? Programas sociais de transferência de renda, esses valores também não entram no cálculo da renda mensal bruta familiar. Pensão especial de natureza indenizatória, benefícios de assistência médica e também aquelas rendas de natureza eventual e sazonal. Essas que nós estudamos aqui, memorizem. Se algum ou alguns membros da família, né, do seu núcleo familiar, venham a receber, isso não vai inviabilizar que você, como pessoa idosa ou pessoa com deficiência, tenha acesso ao seu BPC LOAS, ao seu benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social. Fechou? Vamos seguir. Uma observação. Olha só. O benefício de prestação continuada, né? Ou o benefício previdenciário, não é esse caso, o que nós estamos estudando aqui é um benefício assistencial. Mas o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos de idade, seja homem ou mulher, ou a pessoa com deficiência, também não será computado. Então vejam, mais um para a lista. Não será computado. Para quê? Para fins de concessão do benefício de prestação continuada ao idoso ou à pessoa com deficiência, que esse é o da assistência social, né, da mesma família. Por quê? Porque não integra o cálculo da renda bruta mensal per capita, né, que sabemos que deverá ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então vejam, benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário, quando for um benefício de prestação continuada ou um benefício previdenciário de até um salário mínimo, não vai, aqui ó, quando concedido, quando esse benefício de até um salário mínimo seja concedido, benefício previdenciário, né, ou benefício de prestação continuada de um salário mínimo até um salário mínimo no máximo, pode ser menos, concedido ao idoso até 65 anos, ou a pessoa com deficiência, tal valor não será também computado no cálculo da renda mensal bruta familiar para se apurar aí se o valor per capita desta família é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? Então vejam, se o valor do benefício de prestação continuada ou do benefício previdenciário for igual ou inferior a um salário mínimo, ou seja, for de até um salário mínimo, ele também não entra neste cálculo. Então, naquela lista do slide anterior, né, a lei trouxe mais uma novidade. Ela diz que, além daquela lista, também este benefício de até um salário mínimo, né, se for meio salário mínimo, né, se for menos, tem benefícios menores do que o salário mínimo? Tem. Há benefícios menores do que o salário mínimo. Por exemplo, o salário família, o auxílio acidente pode ser. Enfim,
benefícios menores do que um salário mínimo, que não substituem a remuneração do trabalhador, eles não entram no cálculo da renda bruta mensal per capita, mas estes não é ser recebido por qualquer membro da família. Este, para não entrar, tem que ser recebido pela pessoa idosa com mais do que 65 anos ou pela pessoa com deficiência, como está aqui. Olha só. Então, apenas quando esse benefício de até um salário mínimo for pago ao idoso ou à pessoa com deficiência é que não será computado. Ou seja, se este benefício for pago, né, ainda que seja em valor igual ou inferior ao salário mínimo, para outros membros do núcleo familiar, aí não faz diferença, vai entrar no cálculo da renda mensal per capita. Agora, este aqui, especificamente desse slide, este benefício de até um salário mínimo, para que não entre na renda bruta mensal per capita, né, neste cálculo de renda bruta mensal per capita, tem que ser pago ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência. Tranquilo, pessoal? Então, fechamos mais um módulo e a partir do nosso próximo módulo falaremos sobre os objetivos. Pois é, os objetivos aí do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, nos encontramos já no próximo módulo. Até lá! Muito bem, meu amigo, minha amiga. Bom, nós chegamos na metade da nossa aula de hoje, tá certo? Nessa aula de hoje, chegamos aí na metade e, por isso, nós vamos parar para o intervalo. Lembrando que o material desta aula, também das demais aulas dos nossos próximos encontros, né, está disponível essa aula na descrição do vídeo. Esses slides estarão também nas próximas aulas. Estamos fazendo aqui o nosso aquecimento pré-edital para o INSS na disciplina de Direito Previdenciário. E o que eu trouxe para vocês aqui, nesta abertura do aquecimento INSS, foi o assunto que mais foi cobrado no último concurso do INSS. Tá certo que eu tenho minhas dúvidas se esse será o assunto mais cobrado no próximo concurso do INSS. Acho difícil que um raio tão poderoso caia duas vezes no mesmo lugar. Mas foi o assunto mais cobrado do último concurso. É um assunto muito importante para o próximo. Sofreu recentes alterações agora em 2021, no ano passado, e sofreu alterações relevantes e recentes que estão, portanto, sendo aqui atualizadas para vocês. São várias alterações. Eu estou trazendo tudo perfeitamente atualizado, detalhado e mastigado para vocês. Vocês vão sair daqui deste curso, esta aula e a próxima, a gente finaliza a parte de BPC LOAS e depois entraremos em outros assuntos. Mas vocês sairão daqui doutorados em BPC LOAS, saberão de todos os detalhes, tanto da lei quanto do regulamento, e poderão resolver quaisquer questões de provas. Inclusive, trarei questões de provas para vocês na próxima aula, assim que concluirmos, para que possamos, então, verificar como isto caiu, ou como pode ser cobrado em provas de concurso. Beleza? Nós vamos parar para o intervalo, pessoal. Agora são aí 8h30, por volta, então, de 8h45, não mais do que 8h50, a gente está voltando e a gente continua essa aula, que tem previsão de terminar aí próximo das 22h30. Fechado? Então, qualquer dúvida vocês coloquem aqui no chat. Se a aula está sendo esclarecedora, por favor, deem um feedback. É importante para a gente ter esse feedback. Se a aula está esclarecedora, se os slides estão aí atendendo às expectativas de vocês, se o ritmo de aula está bom, se a didática está de acordo com o esperado, deem o feedback, coloquem a opinião de vocês, seja positiva, seja negativa, coloquem a opinião de vocês, para que eu possa ler durante o intervalo, tá bom? E daqui a pouco, daqui 15 minutos, a gente volta. Um abraço, daqui a pouquinho a gente está junto de novo. Até já, pessoal. Valeu!